Olha o seguinte aqui, ó. Olha o seguinte. Por que quando a gente faz o cruzamento, quando a gente vamos lá. Legal. Quando nós trabalhamos com uma determinada espécie e nós não conhecemos a heredabilidade daquela característica que a gente quer trabalhar, tá? A gente precisa montar isso aqui. Quando a gente quer conhecer uma determinada característica de uma espécie, onde é que a gente tem que ir? Qual é a heredabilidade do número de cachos lá na uva? Qual é a heredabilidade, né, da resistência, né, à doença fulana de tal? Qual é a heredabilidade do número de legumes na soja? E se eu souber da habilidade, eu sei o quanto passa de pai para filho. Quanto que é efeito genético? Quanto que é ação gênica? É mais aditividade ou dominância? Onde é que a gente busca essa informação? Onde será que está isso? Essa resposta? Esse é o primeiro ponto que eu pergunto. Nos artigos científicos. Nos artigos da área de genética, de melhoramento, de fisiologia, vocês vão lá no Google, vão lá na Qualiscaps, procuram, botam as informações. Genética da resistência à ferrugem do como? E vai baixar os artigos. Os caras mostrando, ó, tantos genes, os caras mostram os cruzamentos, como é que eles chegaram, está nos artigos científicos. Mas, aquilo que eu falei para vocês, a genética é uma ciência nova. Né? Espetacular, assim, tem trazido grandes transformações, mas ela é nova. A gente ainda tem muito para estudar. E aí vem uma característica que a gente não sabe. Qual é, se é mais aditividade, a gente não sabe se é mais dominância, se a gente seleciona pouca planta, muita planta, não sabe o número de genes, tá? Aí, o que a gente faz para conhecer a aditividade e dominância, para a gente calcular a herdabilidade? O que a gente faz? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. E essa é a construção da aula de hoje para chegar nessa pergunta. Tá? São quase 3 horas aqui de preparação para mim chegar nessa pergunta. Então vejam, gente, que quando a gente não tem essa resposta, a gente não sabe se aquela característica na soja, no trigo, no milho, não tem nos artigos, não tem na literatura nacional ou internacional, a gente precisa montar uma estrutura para a gente calcular. A primeira coisa que tem que fazer, é o cruzamento entre genitores contrastantes, diferentes. É o cruzamento entre genitores que falou. Vai ter que falar de novo para todo mundo ouvir agora. Contrapostos? Por que contrapostos? Um do lado do outro? Eu acho que está pensando em poste de luz. Então, a primeira coisa é o cruzamento entre genitores contrastantes. Olha, eu quero descobrir qual é a habilidade da estatura da soja. Não tem essa informação. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar isso? Vou pegar a soja mais alta que tem, existe, e vou cruzar com a mais baixa. Essa é a primeira coisa. Faço o cruzamento dentro de casa de vegetação para me obter semente F1. Faço cruzamentos dentro da casa de vegetação para me ter semente F1. Então eu já tenho um pouco de semente do pai 1, eu guardo semente do pai 2, outra parte da semente eu faço cruzamentos e colho sementes F1. O que eu faço com uma parte da semente F1? O que eu faço? Uma parte guarda e a outra deixa ela se semeia para se autofecundar. E aí no outro ano eu vou ter semente pai 1
pai 2, F1 e F, e agora tu monta no mesmo ano quadro. Eu posso pegar essa sala aqui, ó, esse pedaço aqui vai ser o pai 1. Aqui eu vou botar essa metade aqui para cá. As plantas aqui, pai 2. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, para botar os F1 e lá toda essa área aqui, que eu vou ter que abrir a VA, é maior, né? Eu vou abrir ali uma população só de F2 aqui, ó. E aí no mesmo momento eu tenho pai 1, pai 2, F1, F2. E eu chego dentro de cada quadro e começo a medir elas, para aquela característica de interesse. Pego todos os pai 1, pego todos os pai 2, pego os F1, pego os F2. Faço a média lá no Excel e a variância do pai 1. A média e a variância do pai 2. A média e a variância do F1. Só botar na linha do Excel que ele já calcula para ti. E a média e a variância do pai 2. Eu já consigo calcular a primeira herdabilidade. Por quê? Porque a variância genética, a herdabilidade no sentido amplo é o quê? Quanto que eu tenho daquela característica que é genético e o quanto que está sendo influenciado pelo ambiente. Eu já sei calcular a herdabilidade no sentido amplo. Vejam como é fácil fazer isso. Se não existe o quanto que eu tenho de genético e de ambiente de herdabilidade para uma determinada característica. Cruzamento entre pais contrastantes. E produz sementes, pai 1, pai 2, F1, F2, para colocar no mesmo ano, no mesmo momento, na população de avaliação. Caiu a ficha? É isso? Então anotem isso no caderno. Qual é a estratégia quando se não tem as características de ação gênica e de herdabilidade? Tá rápido. Que estratégias são feitas caso não exista na literatura informações sobre a variância genética fenotípica, vírgula, de ambiente e da herdabilidade no sentido amplo de uma característica de interesse. Estou perguntando para vocês, né? Acho que é uma pergunta, né? E agora vocês me respondem. E sim, herdabilidade no sentido amplo. Então, o que precisa fazer? Agora vocês sabem responder o caderno de vocês. Primeira coisa. Não. Então precisa fazer o quê? Cruzamentos entre genitores contrastantes entre essas características. A primeira coisa. Notem aí. Cruzamento entre genitores contrastantes para essa característica. A primeira coisa que tem que fazer. Cruzamentos entre genitores contrastantes para essa característica. Tá? E qual é o segundo? Obtenção de sementes F1. Obtenção de sementes F1. Tá? Segundo ponto. E o terceiro ponto. Resguardar partes da semente F1. Segundo ponto. É obter sementes F1. Então, do cruzamento, né? Obter sementes F1 do cruzamento. Número 3. Então, é resguardar partes da semente F1 e outra parte semear para obter sementes F2. Então, resguardar partes da semente F1. Guardar, deixa guardadinho. E outra parte semear para obter sementes F2. E o quarto, o quinto ponto,
semear todas as populações, semear todas as populações, eles colocam agora entre parênteses, população pai 1, pai 2, F1 e F2, no mesmo momento e no mesmo local. Estão separados, né? Quadro pai 1, quadro pai 2. Então, semeado no mesmo momento, no mesmo local, as populações. Pai 1, pai 2, F1, F2. E medir e fazer as mensurações. Para a obtenção da média e variância. Vou levar vocês no campo semana que vem lá, vocês vão ver os F1, F2, linear. Da média aí? Média e variância. Tá? Notem que eu ainda nem falei na estabilidade restrita. Essa eu vou precisar de um tempo mais cuidadoso. Nós vamos entrar dentro da genética agora. Tá bem? Então eu vou parar por aqui a aula de hoje. Tá bem?